Boa tarde. Hoje é terça-feira, 18 de fevereiro de 2020. Pai cria brincadeira para distrair filha de 3 anos durante bombardeios na Síria. Família mora na província de Idlib, no noroeste do país, que está sob intenso bombardeio. Um pai tenta aliviar o estresse de viver na província síria de Idlib, que está sob intenso bombardeio, criando uma brincadeira para a filha de apenas 3 anos. Abdullah Mohammad disse à menina que a queda das bombas soam como fogos de artifício e que, por isso, não há nada a temer, de acordo com a rede NBC. Inocentemente, ao ouvir o barulho de um bombardeio, a menina começa a rir. No vídeo, que viralizou nas redes sociais, o pai pergunta para a filha se o barulho que eles podem ouvir é provocado por um jato ou uma bomba. Uma bomba! Quando vier a próxima, vamos rir, propõe a menina. Então é possível ouvir uma explosão e a menina começa a gargalhar. Isso te faz rir? Pergunta o pai. Sim, é engraçado, responde a garota. Conflito no noroeste do país. Em dezembro, a ofensiva do regime de Damasco no noroeste da Síria alcançou um nível terrível e provocou a fuga de 900 mil pessoas, segundo a Organização das Nações Unidas. Com apoio de Moscou, do governo sírio lançou a ofensiva contra a região de Idlib, onde está o último grande reduto jihadista e rebelde. A guerra da Síria começou em março de 2011, com a violenta repressão do governo e a manifestações pacíficas. O conflito se degenerou e, desde então, mais de 380 mil pessoas morreram. Em meio a tantos bombardeios e mortes, o vídeo de uma história de sobrevivência durante os ataques em Idlib chama a atenção. Salwa tem apenas 3 anos. Numa tentativa de proteger a filha do trauma da guerra, o pai finge que as explosões são fogos de artifício. A cada bomba que cai, Salwa solta uma gargalhada achando que é um jogo. É a pureza que só uma criança consegue ter, mesmo cercada de morte e destruição. O nosso olhar em pauta de hoje foi parar dentro de uma casa lá na Síria, onde um pai tenta diminuir, amenizar os horrores, a dor da guerra, com uma simples brincadeira. A filha dele é uma criancinha e olha só o que ele faz. بضحك معه قذيفي بضحك. Esse vídeo tem tanta simbologia, Demétrio? Porque, assim, é o horror de uma guerra. O que o pai vai fazer com aquela criança e mostra a inocência da criança ali também, né? É sensacional, esse Nossa. vídeo. Não dá nem para falar. É mostrar que a humanidade sobrevive no meio de situações trágicas, dramáticas, nas guerras a gente tem imagens como essas, como a desse vídeo, fotografias que mostram que o espírito humano sobrevive mesmo nessas circunstâncias. E, Mônica, no meio da brincadeira que o pai faz, cai a bomba perto. A gente ouve o estouro, né? Eu ouvi o barulho, E a menininha ali toda coradinha, porque tem uma emoção e tem uma tensão provável naquela situação. Ela tem as bochechinhas vermelhas e transformar um episódio de terror absoluto em humor é algo que só um pai que ama muito, que quer poupar a filha do trauma, consegue, Um pai ou uma mãe. Dessas histórias de amor que... São essas histórias que seguram a gente, que levam a gente adiante. Não fosse isso. Camarote, pai é pai, mãe é mãe, como diz meu pai. Mas eu achei muito triste isso, você ter que... que coisa, sentimento do pai. O pai faz isso, Eu me lembro daquele filme A Vida é Bela, do Benigni, que ganhou até Oscar de melhor filme estrangeiro.
e que ele também, ele estava ali perseguido num campo de concentração e tentando fazer de tudo para a criança não ter trauma, o filho, né? Não ter trauma daquela violência que era ser procurado e ser na plena do nazismo, né? Ser buscado pelo nazismo e tentando criar todo um ambiente lúdico para a criança. E isso me fez lembrar agora o filme dos anos 90, esse filme. Olhar assim, rir dessa situação e tentar neutralizar, porque eu fico imaginando, inicialmente, essa criança devia olhar a casa e todo mundo apreensivo com a bomba, né? Então, deve ter tido um ambiente anterior, antes desse riso, que ela está mais relaxada, mas quando se ouvia essa bomba, todo mundo ia ficar muito tenso em casa. E o pai faz de uma tragédia dessa algo para aliviar a tensão, e que bom que a criança ainda pode dar um sorriso, né? Consegue dar um sorriso e rir, dar uma gargalhada, né? Deixei você por último de propósito, Guga. Ele fala, pai, Kassif, bomba Tayyara, né? Tayyara, avião, em árabe. É triste, provavelmente, na região de Idlib, que é basicamente o único lugar que ainda há conflito na Síria. Sempre é bom lembrar que há áreas da Síria que não teve guerra, costa mediterrânea, Tartus, Latáquia, Bânias, essas regiões não tiveram guerra. Damasco hoje não acontece praticamente nada de conflito, é uma cidade que com menos violência do que qualquer capital brasileira atualmente. Alepo, a mesma coisa, claro que vive sob uma ditadura sanguinária. Ali, Idlib é uma província, até vou falar um pouco no Amanhã em Pauta, mas enfim, Idlib é uma província que é controlada por grupos jihadistas, terroristas, alguns deles ligados à Al-Qaeda, como Hayat Tahrir al-Sham, e que é bombardeado por uma ditadura sanguinária. Então, as pessoas como esse pai e essa filha, que até lembrou minha filha Júlia um pouco, é muito triste ver o que acontece com elas, porque elas estão no meio de uma guerra, que você tem de um lado uma ditadura sanguinária apoiada pela Rússia e do outro lado terroristas jihadistas ultra-extremistas apoiadas pela Turquia e em menor escala receberam apoio dos países ocidentais numa hipocrisia sem tamanho, inclusive do governo Obama, que dava armamento para esses terroristas jihadistas que a gente observa agora. E muito triste ver esse pai ter que ficar com a filha nessa situação. É revoltante. Provavelmente é em Idlib que acontece essa cena triste do Kassif, o Tayyara, bomba ou avião. Bom, eu acho que a atitude do pai é uma atitude certa. Fazer que a menina imagine que está caindo... Não está caindo, que são fogos de artifício, do que realmente são bombas, destruindo cidades, matando milhares de pessoas, muitos inocentes, fazendo que muita gente fuja da Síria. Então é uma forma que o pai encontrou para que a menina não fique com traumas da guerra. Eu li muitos comentários quando encontrei essa notícia e muita gente criticando a atitude do pai. Não é para criticar. Ele simplesmente quer que a filha cresça num ambiente o mais são possível, o mais saudável possível. Infelizmente, a guerra da Síria, que já vai cumprir 9 anos, que atualmente está esquecida pelos meios internacionais, já destruiu praticamente várias gerações. Crianças que nasceram no início da guerra não sabem outra coisa do que bombas, tiros, destruição, sofrimento. Crianças que têm 8, 9 anos. Crianças que perderam os pais, a família, amigos, que perderam sua nação, a sua terra, que vivem em campos de refugiados na Jordânia, na Turquia, no Egito. Crianças que, ao meu ver, sentem que não tem mais futuro. Sentem que o mundo delas se resume a esse momento. A violência, a guerra. Eu duvido muito que a guerra da Síria chegue a um fim próximo. Enquanto as grandes potências como Estados Unidos e Rússia continuarem usando a Síria como, digamos, uma zona entre as duas grandes potências podem brigar.
Porque nesse conflito da Síria estão tantos interesses que a gente não conhece, que a gente não sabe de verdade. Israel invadiu as colinas de Golã, que é a fronteira Israel-Síria. Duvido muito que essas colinas um dia voltem ao poder, ao domínio sírio. No norte da Síria, o território do Kurdistão. Kurdistão, que é denominado pela Turquia como forças rebeldes, como uma região terrorista. Acabaram assim com o Estado Islâmico na Síria. Esse foi um bom ponto. Acabaram com as atrocidades que cometiam o Estado Islâmico. E o que vem agora? Vão começar a brigar e acabar com os curdos também, que eram aliados durante o conflito contra o Estado Islâmico e agora viraram inimigos. E os rebeldes sírios, que pegaram em armas contra o governo. Sabemos muito bem que o governo sírio está ganhando essa batalha, está ganhando essa guerra. Mas ainda está longe do fim realmente dessa guerra. Como eu disse, potências ocidentais se meteram nesse conflito. De um lado está Estados Unidos e Israel. Do outro, Rússia e Irã. E quem sofre com tudo isso? O povo sírio. Mas, como eu falei ontem também num vídeo sobre o atentado terrorista em Burkina Faso, como o conflito não é na Europa, não é nos Estados Unidos, simplesmente as pessoas se cansam e se ignoram e começam a pensar em outra coisa. E eu vou voltar outra vez ao tema. Foi tão mais importante a queima da Notre Dame do que o conflito na Síria, do que milhões que fugiram da Síria, quase 500 mil mortos, a maioria crianças e mulheres, né, também. Pais que choraram a morte dos filhos, filhos que choraram a morte dos pais. É mais importante juntar 1 bilhão de euros para reconstruir uma igreja. E vou ser bem sincero, eu preferia muito que aquela igreja tivesse caído, virado pó, e que a Síria voltasse a ser uma nação de paz. Para mim é muito mais importante o fim de um conflito armado do que a reconstrução de uma maldita igreja. Esse dinheiro pode ser bem empregado, como eu disse ontem, para levar água potável para as regiões mais secas do mundo, levar dignidade para os países africanos. E quem sabe poderia acabar com uma guerra. Não? Mas enquanto o mundo for mundo, enquanto a raça humana estiver nesse planeta, que a raça humana é a pior praga que já passou na Terra, o mundo não viverá um momento de paz. Jamais. Essa é a dura e crua realidade. Muito obrigado, pessoal, por assistir o meu novo vídeo. Já sabe, se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos, curtem também, curtam, descurtem, todos estão livres. E nos vemos amanhã ou outro dia com outra notícia interessante. Que tenham todos uma excelente tarde de terça-feira e estamos juntos, pessoal. Valeu, um abraço.